todos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas e hoje eu vou ser o professor de vocês. Vou continuar a ideia da aula passada relacionada à trigonometria. E comigo hoje, para me acompanhar e ser a voz de vocês no chat, está o professor Marcos. Olá, boa tarde a todos. Estudantes, professores, por favor, participem do chat, é muito importante essa participação de vocês. Tá? Estou contando aqui, estou analisando aqui as observações. Não precisa colocar a presença, não. É só colocar as perguntas ou as respostas que nós estivemos solicitando, ok? Contamos com a participação. Agora, trigonometria com o professor Jonas. Voltando à ideia de trigonometria, hoje nós vamos falar sobre o círculo trigonométrico, né? Esse círculo trigonométrico vai aparecer para vocês muitas vezes, né? E desse círculo trigonométrico nós temos que identificar algumas coisas. Por exemplo, alguns ângulos que são específicos e o valor deles, né? Dessa aula, nós temos que retomar a ideia que eu passei na aula passada relacionado ao que é o ângulo radiano. Vocês lembram na aula passada que o ângulo radiano, que é o π, vale 180 graus? Se lembram? Pode colocar no chat se lembram ou não. Mas a ideia hoje é converter esse ângulo. Então eu tenho duas medidas, no caso, uma em graus e a outra em radiano. A minha ideia agora nessa aula, primeiro, é vocês identificarem dentro do círculo trigonométrico aonde estão esses ângulos e vocês conseguirem fazer essas conversões, porque elas são muito importantes lá na frente. Se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma coisa, a conversão é o modelo mais fácil. Às vezes, encontrar algumas definições, encontrar, por exemplo, um valor numérico de, por exemplo, seno de π, é difícil. Mas, às vezes, o seno de 180 você consegue encontrar mais fácil. Então, às vezes, essa conversão facilita o seu trabalho. Vamos sempre utilizar essas duas ferramentas, tanto em graus quanto em radiano, para vocês entenderem sempre. Na tela de vocês está a retomada do que nós tínhamos falado. Então, 360 é 2π rad e 180 graus é o π rad. Sempre lembre disso, sempre coloque isso, anote isso no seu caderno, deixe bem grifado, bem gravado, que é uma utilização que nós vamos ter muito para frente, tudo bem? Posso só um comentário? Claro. Né? O pessoal da PV aí, ó, obrigado aí pela presença. A Jennifer, a Fernanda, a Giovana, disseram que lembram. Estão falando do π, é isso mesmo, né? Muito legal. Então, desculpa interromper que aí, isso? Mas segue aí porque eles estão aqui a todo vapor, muito legal. Que isso, sem problemas. Então, retomando mais uma coisa que vocês já viram, que é aquela tabela, que é uma tabela trigonométrica. Essa tabela trigonométrica, então nós temos uma relação. Então, seno e cosseno, né, são os dois valores que nós vamos localizar dentro dessa tabela, e os valores de 30, 45 e 60. Esses valores têm frações, digamos assim, quase que exatas, né? Então, nós temos uma sequência, se vocês olharem na parte superior e na parte inferior. Então, nós temos, por exemplo, 1, 2, 3 e no denominador 3, 2, 1. Todos aí possuem raízes e todos são divididos por 2. Mas, Marcos, se eu olhar essa tabela, por que o 1 ali não tem raiz? Porque a raiz quadrada de 1 é 1. E lembrem-se, na semana passada, quem assistiu a aula, eu coloquei um desafio da musiquinha. E eu já vi nas mídias sociais, né, um grupo com rock, né, desenvolveu isso com rock. Que legal. Eu estou aguardando outras aí, hein? Olha, tem vários estilos musicais e eu estou contando com isso, hein? Então, raiz quadrada de 1 é 1. Certo? Se vocês quiserem, inclusive, cantem e marquem o Centro de Mídias no Instagram. Então, cantem, façam o vídeo cantando, marca o Centro de Mídias que a gente vai poder enxergar vocês lá, não é isso, Marcos? Exatamente, o desafio foi lançado a semana passada. Estou aguardando aí, hein? Beleza, então nós vamos ver agora o círculo trigonométrico. Para ver esse círculo trigonométrico, nós temos que enxergar algumas coisas. Uma das primeiras coisas para vocês enxergarem é o sinal. Eles têm sinais, tanto positivo quanto negativo. Então veja comigo, na tela de vocês tem um círculo trigonométrico.
Esse círculo trigonométrico nós temos que enxergar que na horizontal eu tenho os valores de cosseno, que está em vermelho, e na vertical eu tenho o seno, que está em azul. Essas duas retas sempre vão estar num ponto central que a gente chama de zero. As extremidades nós chamamos de 1 em todos os pontos. Então veja comigo, olhando aqui eu tenho um círculo trigonométrico também. Se eu olhar esse círculo trigonométrico, eu vou enxergar o seguinte, que eu tenho 1 a menos 1 e eu tenho de 1 a menos 1 também para o seno. Então, para o cosseno eu tenho esse valor e para o seno, que está na vertical, eu também tenho o mesmo valor. Essa ideia que nós encontramos é a divisão do próprio círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico está dividido em 4 partes. Nós chamamos eles de quadrantes. Se eu identificar em sentido anti-horário, então para a esquerda, eu vou ter primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Seguindo uma ordem, no caso aí para vocês, de graus, eu tenho 0, 90, 180, 270, 360, fechando o meu círculo trigonométrico. Então, essa ideia que nós temos aqui desse círculo trigonométrico, vocês têm que identificar o sinal. Então, pensa, está no zero. Vamos olhar o cosseno. Se eu olhar o cosseno, que ele está no zero, para a direita é positivo, para a esquerda, né, para o meu outro lado, ele é negativo. Então, desse lado aqui, ó, no meu primeiro quadrante, vocês podem anotar aí no caderno, meu primeiro quadrante, o meu cosseno é positivo. Se eu olhar o meu segundo quadrante aqui, ó, meu segundo quadrante aqui, olhando minha reta do cosseno, está do lado esquerdo do zero. Quer dizer que ele é negativo. Aqui, ó, essa parte é negativa. Se eu olhar o terceiro quadrante, olhando esse terceiro quadrante, o meu cosseno continua negativo, porque eu prolongo para cá, ó. Ele está ainda do lado negativo dessa divisão. Se eu colocar para o outro lado de lá, aí ele volta a ser positivo. Então, mais ou menos, qual que é a ideia? Ele começa positivo e vem vindo. Positivo, positivo, mudou. Se tornou negativo até aqui, continua negativo e ele volta a ser positivo. Então, esses sinais aqui em vermelho que vocês estão vendo, é o sinal no caso do cosseno. Positivo, negativo, negativo no terceiro, positivo no quarto quadrante. O cosseno funciona na mesma ideia, só que o cosseno está na vertical. Então, temos que identificar muito bem aonde ele está. Então, ele está para cima é positivo, para baixo é negativo. Qual quadrante ele está positivo? No primeiro e no segundo, ele está positivo. No terceiro e no quarto, ele está negativo. É assim que a gente identifica os sinais trigonométricos, né? Então, essa ideia é como ele funciona. Lembrando, 90 graus, 180, 270 e volta para 360. Essa é a divisão. Acredito que é muita informação, mas vocês têm que entender, e eu vou deixar depois um QR Code, que vocês possam ter esse círculo trigonométrico para vocês. Esse círculo trigonométrico é até bom ter ele como apoio, tá bom? No próximo slide, o que eu fiz aí para vocês? Eu dividi esse círculo trigonométrico em 8 partes. Se eu dividir ele em 8 partes, eu vou ter 45 graus a cada momento que eu vou estar andando, né? Então, eu tenho que identificar, eu tenho que olhar, eu tenho que localizar o quê? Aonde começa e aonde termina. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o ângulo de 45 graus. O ângulo de 45 graus está em qual quadrante? Primeiro. Está aqui no primeiro quadrante. Se ele está no primeiro quadrante, eu vou ter positivo do seno, positivo do cosseno. A ideia é uma prolongação, ó, tá vendo? Ele está aqui, ó, ele forma 45 graus aqui. O que eu faço daqui? Eu prolongo para o cosseno, prolongo para o seno. Então, essa ideia, eu vou ter os dois positivos, tá vendo? Ó, do lado positivo. No 135, eu vou ter só um deles negativo. O que acontece? Ó? Quando eu prolongo esta parte,
eu vou ter aqui, ó, o lado negativo. E quando eu prolongo para cá, é positivo. E eu vou fazendo isso com todo o meu círculo trigonométrico. Mas uma coisa, o que acontece? Da onde eu achei esse 135? Não foi da cabeça, não foi do nada. Eu fiz a seguinte conta. Peguei o 180, subtraí 45. Olha que legal. Esse tamanho de arco é o mesmo tamanho de arco para cá. São 45 graus aqui, 45 graus aqui. É a mesma ideia e é a mesma forma com que eu estou encontrando. Então, se ambos têm aqui, ó, os mesmos ângulos, mais para frente eu vou mostrar que eles vão ter o mesmo valor, tanto de seno quanto de cosseno. Por que ele vai ter o mesmo valor? Pelo tamanho. Se os tamanhos são iguais, quer dizer que eles são iguais. Então, olha, quando eu prolongo para cá, esse é o tamanho do meu seno. Esse aqui é o meu tamanho de seno. E o meu tamanho de cosseno? Meu tamanho é esse. Quer dizer que aqui é igual? Sim, é o mesmo valor, ó. É o mesmo valor para os dois ângulos. E assim, consecutivamente, em todo o círculo trigonométrico. Essa ideia que vocês podem ver e encontrar, nós temos que enxergar o seguinte. Todo círculo trigonométrico tem ângulos que a gente chama de correspondentes, né? Então, do 45, anotem aí comigo. Vou falar até pausadamente para vocês anotarem. O 45, os correspondentes são 135, 225, 315. Ou seja, do 45, todos esses são correspondentes. De novo, do 45, correspondente ao 135, correspondente ao 225, correspondente ao 315. E se fosse irradiando? Se fosse radiano, que é o que a gente vai converter futuramente, nós vamos ter a mesma ideia. Π sobre 4 é 45 graus. Lembrando, 180 dividido por 4 dá 45. Então, π sobre 4 radiando, o correspondente dele é o mesmo 3π sobre 4, que é a mesma coisa que 135. O correspondente, 5π sobre 4, que é igual a 225. Correspondente de 5π sobre 4 aqui é o do 315, então aqui vai dar outro valor. Então essa ideia que vocês vão localizar aqui, no círculo trigonométrico vai estar certinho. Na tabela de vocês aí, que eu estou colocando na tela, ele vai ter outros valores. Qual que é a ideia? Eu não fazer apenas do 45, eu fazer para outros círculos trigonométricos. No caso aí, eu vou fazer para mais dois, o 30 e o 60. Então eu dividi todo esse círculo aí em 12 partes e eu vou encontrar 30, 60 e eu vou indo de 30 em 30. Ou seja, eu peguei todo o meu círculo trigonométrico, dividi de 30 em 30 graus aqui. Tomem cuidado, eu estou fazendo separado, mas na última tela, que vocês podem utilizar o QR Code, ele vai aparecer todo o círculo trigonométrico. Se você não conseguir o QR Code, uma pesquisa rápida no Google, você consegue localizar esse círculo trigonométrico. Ele tem muitas imagens, imagens até com animações que podem facilitar o entendimento de vocês. Mas não deixe de perguntar para o seu professor, ver como ele se encaixa e assim por diante. Essa parte aqui, basicamente é de localização. Então, eu vou fazer a mesma ideia. Então, eu tenho o ângulo de 30 graus. Eu vou olhar todos os correspondentes dentro do círculo trigonométrico. Então, eu estou aqui, ó, no 30 graus. Então, 0, eu andei 30. O que eu vou fazer aqui? 180, eu vou voltar 30 graus. Então, quando eu volto 30 graus, 180 menos 30, 150. Aqui é o meu ângulo de 150 graus. A mesma coisa eu vou fazer para cá, ó. 180, se eu andar 30 graus, 210. Então, correspondente de 30 graus aqui, ó, 210. Continuando, 360, eu volto 30. Então, eu tenho o ângulo de 330 graus. Então, anotem aí que eu vou repetir para vocês pausadamente quais são os correspondentes do ângulo de 30 graus. De novo, então eu tenho 30 graus, correspondente no segundo quadrante é o 150,
Então, 150 é o valor correspondente. O próximo é o 210, que está no terceiro quadrante. E o próximo é o 330. Então, esses são os 4 ângulos que vão ter seno e cosseno de mesmo tamanho, no entanto, com sinais diferentes. Olhem de novo comigo. Se você olhar aqui, ó, é o mesmo tamanho para todos. Ó. Eu tenho o mesmo tamanho para todos do seno. Se eu olhar o cosseno aqui, ó, é o mesmo tamanho para todos. Por isso que aquela tabela no início da aula vai ser muito útil para vocês poderem ver, identificar e saber qual que é o valor. Mais para frente nós vamos ter aula só de conversão para identificar isso. Não fique apavorado que nós vamos fazer mais exercícios, mais sobre o círculo trigonométrico. Essa aula é mais para vocês se situarem aonde está o círculo trigonométrico. Tentem olhar no círculo trigonométrico aonde está o ângulo, aonde ele não está, o que ele faz ou não faz parte. Pensem muito agora, olhem o sinal. Então, se ele está no qual quadrante, qual que é o sinal, qual que não é. Nas próximas aulas, a gente vai trazer um só de sinal falando sobre isso, tá bom? Então, agora eu vou olhar para os 60 graus. Então, eu estava aqui no zero, andei 60 graus. Beleza. 60 graus, eu estava no 180, eu volto 60 graus. 120. Ou seja, 60 graus, o correspondente dele no segundo quadrante é o 120. Esse tamanho de seno é igual para os dois. O tamanho do cosseno, que está na horizontal aqui, também é o mesmo tamanho para os dois. Então, essa forma com que vocês enxergam é mais ou menos como vocês vão ter que ver aonde está ou não o círculo trigonométrico. Continuando para o terceiro quadrante. Para o terceiro quadrante prolongando, o que eu fiz? Fiz 180, somei 60. Achei 240. Então, o correspondente do 120 aqui é o 240 graus. Esse tamanho de seno é o mesmo tamanho de seno. Esse tamanho de cosseno é o mesmo tamanho de cosseno. Então, todos têm o tamanho igual, que é o valor da tabela trigonométrica. Valores de tamanhos são os mesmos. O que muda, como eu falei para vocês, é o sinal onde está ou não o quadrante, né? Dependendo do quadrante, você tem que identificar o sinal. E por último eu fiz o seguinte, 360 menos 60, eu achei o 300. Então, esse tamanho 300 aqui, ó, esse tamanho de seno é o mesmo tamanho de seno, o mesmo tamanho de cosseno é o mesmo tamanho de cosseno para todos. Essa ideia que vocês vão ter, que eu vou falar de cada uma, nós temos que sempre localizá-lo qual que é o correspondente. O do 60, anotem aí comigo. Então, eu tenho 60. O correspondente do 60 no segundo quadrante é o 120. Então, do 60 no segundo quadrante é 120 graus. O correspondente do 120 graus, que é o 60 aqui no terceiro quadrante, continuando, é o 240, que nem eu falei para vocês. Então, 240 aqui é o correspondente. Do 240, se eu continuar, eu vou para 300. 300 graus é a continuação do ângulo de 60. Ou seja, os correspondentes são 120, 240 e 300. Essa ideia que nós achamos os correspondentes, vocês vão entender futuramente que é para eu conseguir localizar qual que é o valor de seno e de cosseno dentro do círculo trigonométrico. Então, se eu olhar num contexto geral, eu vou conseguir localizá-lo. No próximo slide que eu vou colocar para vocês, são todos os valores aí, vão aparecer todos os termos, e eu quero que deixe até um tempo maior aí na tela, que é para vocês pegarem o QR Code. Tem inclusive uma reta a mais, que a gente chama de reta tangente, que é para vocês identificarem que também ela existe, mais para frente nós vamos falar sobre isso. Mas já pode ir perguntando para o seu professor. Esse círculo trigonométrico tem todos os valores de seno, cosseno e o valor do radiando. Se vocês identificarem o que está em verde aí, né? O que está em verde são todos os correspondentes do ângulo de 30 graus. O que está em vermelho são todos os correspondentes do ângulo de 45 graus. E em vermelho são todos os correspondentes do ângulo de 60 graus.
Esse círculo trigonométrico que vocês estão vendo na tela, ele inclusive já tem o valor em radiando. Se vocês olharem os valores em radiando, nós vamos ter também as correspondências. Tem uma forma também de resolver. Lembrando, é só substituir no ângulo de π, no caso, 180, que você identifica qual que é o ângulo. Essa ideia, essa forma com que vocês vão ver o círculo trigonométrico, sempre facilita. Por quê? Porque futuramente vocês não vão ter que decorar, mas sim entender para poder resolver, beleza? Só voltando um minutinho aqui, algumas coisas antes de começar uma atividade para a gente entender se vocês conseguem localizar o radiando e o ângulo. Voltando nesse círculo trigonométrico, prestem atenção no seguinte. Aqui eu tenho os valores, já coloquei os valores tanto de seno quanto de cosseno. Então, por exemplo, 30 graus, que está com essa reta em azul, 30 graus, o seno é meio, 1 sobre 2. O cosseno é raiz de 3 sobre 2. O que acontece? Esse valor, ó, se vocês olharem, é o mesmo valor para o ângulo de 150. É o mesmo, ó. É o mesmo valor, é o mesmo tamanho. Mais para frente nós vamos fazer um exercício só sobre localizar, qual que é o sinal, qual que não é o sinal. Mas para vocês entenderem no contexto aqui, eles têm o mesmo valor. Se eu olhar o ângulo de 60 aqui, ó, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O de 120 também é raiz de 3 sobre 2. Vocês vão identificar sempre que nesse círculo trigonométrico eu vou ter sempre um valor e aí eu só tenho que identificar se o sinal é positivo ou o sinal é negativo. Beleza? Vamos tentar fazer um exercício então. Na tela de vocês aí tem um exercício e esse exercício é apenas para converter para graus. Podem fazer do jeito que vocês encontrarem mais fácil, do jeito que vocês acharem mais fácil. O que vocês encontrarem de dificuldade a gente vai tentar sanar aqui. Podem colocar pergunta no chat, mas pensem, π é igual a 180. Eu vou depois fazer de alguns modelos para vocês, mas π é igual a 180. Uns 5 minutinhos para eles, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Vamos lá. Tô contando com vocês aqui, hein? Então coloquem aí no chat as respostas que vocês localizaram, tanto para A, 9π sobre 4, para B, 8π sobre 3, para C, π sobre 9 e para D, 7π sobre 5, eu quero saber em graus. 5 minutinhos para vocês, eu só quero saber os valores em graus e coloquem no chat. Resposta da A, quantos graus, resposta da B e assim por diante. 5 minutinhos para vocês, bom trabalho.
falamos aqui. Eu gostaria de agradecer aqui, tá presente a Escola Maria do Carmo, o pessoal de Jaboticabal, Presidente Prudente, professor Marco Auri, né, o pessoal do Vilalva, né? Aí teve algumas respostas aqui, né? Eu tenho o Airão, o José, o item A, né? O Daniel, a Litizan, espero que seja correto. Murilo, Natália, Heloísa, Júlia, Isaac, Larissa, falaram que era 405. O Anderson falou que no item C é 20. O Wellington também falou 405, né? A professora Nádia disse que a explicação está ótima, que vocês passam tranquilidade. Obrigado aí, professora. Né? Nós contamos, claro, sempre com o apoio de vocês, né? O professor Valdemar ele sugeriu assim, olha, façam um ciclo trigonométrico com material reciclado. Interessante ter essa régua, né? Porque na verdade são medidas, então você pode utilizar uma régua e construir com material reciclado, tá? É muito interessante isso daí, tá? A Maíra, né, não conseguiu fazer, mas nós vamos resolver aqui, você não vai ter dúvida, tá? Nós estamos retomando a aula anterior, dando sequência, né? Nós falamos em radiano. Aí o Guilherme disse que só usando calculadora. Não precisa, consegue aí de um jeitinho. A professora Adriana disse que, nossa, que nós somos fofos. Legal, muito obrigado, ó, coraçãozinho. Né? Então, a professora Madalena falou assim, ó, Marlene, desculpa, sugeriu, substitui o π por 180 e resolve as equações. Né? Pessoal de Rio Claro aí, muito bem-vindo, tá? Então, Jonas, vamos resolver então? Vamos lá? Beleza, eu vou resolver de duas formas, como geralmente a gente faz. Primeiro eu vou colocar na tela para vocês a resolução, como que é feita, a ideia, eu vou ler ela e vou identificá-la, depois eu vou no telão. Então, primeiro eu dividi essas duas aí. Então, essas duas primeiras, nós fizemos um meio, como a professora própria Marlene colocou, um meio de substituição. Então, substituindo no lugar de π 180, eu tento encontrar o valor do ângulo. Então, qual que é a conta que a gente fez aí? A gente fez 9 vezes 180 sobre 4. Então, no lugar do π, colocamos 180. 180 dividido por 4 dá 45. 9 vezes 45, aí dá 405. Repara no seguinte, uma volta completa é 360 graus. 405 passa 360 graus. Então, o que eu vejo? Eu vejo que 360 mais 45 é o 405. Ou seja, uma volta completa, né, inteira, mais um pedacinho de 45. Então, esse é o ângulo, né, correspondente. Então, 45 graus também poderia ser uma resposta, mas colocar o 405 está certo. No outro item... Só um minutinho. Maíra, espero que você tenha entendido aí como resolve, tá? E o Guilherme, tá vendo, Guilherme? Não precisa de uma calculadora, você consegue resolver sem a utilização da mesma, ok? Jonas, fazer o B? Vamos fazer o B. No B aí para vocês, aparece a seguinte, no lugar de 180, no lugar do π, substituímos por 180, como nós estávamos falando. Então, 180 dividido por 3, aí dá 60. 60 vezes 8 é 480. Se eu fizer essa subtração de 480 menos 360, eu vou encontrar o 20. Ou seja, eu dei uma volta inteira mais 120 graus. Vamos tentar fazer na escrita, Marcos? Aí você me ajuda a fazer? Vamos lá. Então vamos fazer aqui. Vamos. Vou fazer a mesma ideia que estava lá, substituindo o valor de π, para a gente poder calcular, né? Então, 9 vezes o π, como a gente falou, era o 180. 180 graus. Então, 180 aqui, dividido por 4. O que a gente fez foi dividir esses dois termos, né? Então, nós fizemos 9, 180 dividido por 4... 45. 45. Então, 9 vezes o 45 ali dava os 405 graus, não é isso? Exatamente. Beleza. 405 graus... Mas foi uma volta mais um pouquinho. Passou de 360, né?
Se eu subtrair aqui, eu vou achar 45 graus, que também é uma das respostas possíveis, não é isso? Exatamente. Beleza? Vamos tentar fazer o outro no mesmo formato? Então, no outro eu tenho 8 vezes 180, é o quanto eu substituí pelo valor de π, e aí eu divido por 3. De novo, dividindo por 3 aqui, quanto é 180 dividido por 3? 60. Boa! 8 vezes 60, eu multiplico. Então, 8 vezes 60, 480, não é isso? Ultrapassou de novo. De novo passou, né? Então, 480. Se eu subtrair o 360, que é o valor total de uma volta, então eu vou obter aqui o ângulo de 120 graus, não é isso? Exatamente. Beleza? Ok. Na tela de vocês vai aparecer um outro formato de resolução. Esse formato, que é a tal da regra de 3, também é muito possível, né? Também é possível vocês localizarem, vocês fazerem. Eu vou tentar mais ou menos mostrar a ideia para vocês e também vou pedir a ajuda do Marcos para fazer. Então vamos lá. Tamo junto. Então, π sobre 9 é o valor que eu quero descobrir, não é isso? Exato. Então eu chamo ele de x, não é assim? Não é assim que a gente faz? Exato, eu quero descobrir Beleza? o valor. Então aqui em radiando, eu vou colocar embaixo o valor de π, que é 180, não é assim? Exato. Beleza? Uma regrinha de 3 aí. Então, regrinha de 3 aqui. X vezes π, então x vezes π aqui, e multiplica 180π sobre 9. Repara, não tem π dos dois lados? Exato, aí eu posso cancelar, né? Boa! Então, tira aqui. X é igual a 180 dividido por 9. E quanto é 180 dividido por 9? 20. Acabou, resolvi, encontrei. Tranquilo. Esse é um outro jeito, né? Um outro método da gente fazer isso, né, Marcos? Exato. Então vamos fazer uma outra aqui de novo. Tentar fazer um pouquinho mais rápido. É interessante, desculpa atrapalhá-lo, mas a regra de 3 também quando for de graus para radiano. Então nesse daí eu posso substituir o π radiano por 180 graus. Agora, quando eu tenho em graus, eu quero em radiano, então eu vou utilizar a regra de 3. É muito mais fácil. Entendi. Ok? Então vou fazer de novo aqui multiplicação em cruz, né? Ok. Então vou multiplicar aqui em cruz, eu vou ter x vezes π, não é isso? E 7π sobre 5 vezes 180. De novo, o π está dos dois lados, não tá? Corta aqui. Então x vai ser igual 7 vezes 180 dividido por 5, não é isso? Exato. Fazendo essa conta, multiplicando e dividindo, a gente acha o 252, não é isso? Exato, 252 graus. Beleza. Essa é outra forma, né? Um outro modelo de resolução, não é isso? Exatamente. Pessoal, nós saímos da circunferência, né, trabalhando com os ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Como o professor Jonas mostrou, construímos os outros ângulos, 120, 135 e assim por diante. Mas partimos dos ângulos que nós já conhecemos do triângulo retângulo. Lembra lá do triângulo retângulo, né, Jonas? Sim. Então qual é o valor de seno? Seno 30 graus, meio, né, de 45, raiz de 2 sobre 2. E aí nós envolvemos toda a circunferência. Vamos voltar um pouquinho para a circunferência, né, só para mostrar ali a circunferência completa. Ó, mais um minutinho aí para vocês olharem. Então eu tenho ali, ó, partimos do ângulo 30, 45, 60. Nada mais é do que triângulos retângulos. Vocês podem perceber aí. E aí construímos os outros, 120, 135 e assim por diante. Ok? Então nós fizemos essa circunferência e aí tem a tangente. É claro que o professor que está aí acompanhando vocês e também agradeço muito, estão nos acompanhando, né? O professor Carlos, né? Estão acompanhando aqui a aula. Agradeço e dê esse reforço para os alunos, né? Eu sei que é um conteúdo bem complicado, trabalhoso, né? Mas nós estamos passando devagar e nós vamos dar sequência. Então, como o professor Jonas comentou, na próxima aula nós vamos estar montando essa tabela
Por quê? Nós mostramos a tabela de quantos graus? Que nós mostramos logo no começo. De 30, 45 e 60. 30, 45, 60. E nós vamos dar sequência a essa tabela. Tá? Então nós vamos montar de 90, 120, nós descobrimos. É tão difícil assim? Não, se nós já sabemos, né, Jonas, de 30, 45, 60... Você descobre todos os outros. Exato. E outra, o raio na trigonometria, quanto que é? O raio é 1. Sempre é 1. Isso. Tá? E isso que é legal de estar a par. Ok? Então, Jonas, comentário aí, o que nós vamos estar fazendo na aula que vem? Vamos encerrar então, colocar uma revisãozinha ali para eles? Vamos lá, vamos lá. Então, vamos colocar mais ou menos o que nós aprendemos, né? Então, nós vimos o círculo trigonométrico. Calma, se você não conseguiu entender, nós vamos rever, falar novamente, né? Nós vamos repassar isso. Então, nós conseguimos uma conversão de graus para radiando e o contrário, né? De radiando para graus, e fizemos uma atividade. Continue sempre com o auxílio do seu professor, ele vai auxiliar vocês nisso. Nós vamos retomar na aula que vem muito sobre essa tabela, nós vamos falar exatamente qual o sinal para cada um e espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês não conseguiram entender uma coisa, nós vamos tentar rever na próxima aula, tá bom? A gente vai começar, né, iniciando com a circunferência, mas eu ainda tenho o desafio da musiquinha, hein? Eu estou contando aí com a presença. Professores, muito obrigado pela presença, estudantes, agradeço a participação, tá? É muito importante isso e procurem no caderno do aluno, façam as suas atividades, tá? Só conseguimos vencer com a ajuda de vocês. #fique em casa.